bem superficial. Aí, a live já está online. Já estamos online. Eita, bom, hein? Tem coisa esperar boa. O pessoal entrar. Então... Mas um prazer receber esse convite aqui, né? E a gente poder conversar e também agradecer o apoio, porque se nós temos hoje uma lei da liberdade econômica que foi criada para mudarmos a relação do Estado com o empreendedor brasileiro antes da pandemia, eu entendo que ela será mais importante ainda na retomada, porque com tudo que está acontecendo aí, só falta o empreendedor ter o Estado em cima dele, impedindo dele avançar. E vocês foram meus grandes parceiros, né? Mesmo não sendo do mesmo estado, vocês mobilizaram o Mato Grosso do Sul e isso reverbera sempre no Rio Grande do Sul, né? Porque temos muita relação. Então, eu já aproveito aqui para te agradecer também, né, Zenilton? É um prazer muito grande. É isso, deputado. E poder cumprimentar pelo trabalho que o grupo de vocês tem, é extremamente determinado. Chegou o Renan aqui, já quero saudá-lo. A nossa live começou mais cedo aqui, Renan. Né? Opa! Como é que tá? Estão me ouvindo aí? Opa, tranquilo. Isso aí. Prazer em revê-lo, deputado. Da mesma forma. Eu já estava acompanhando que o senhor estava numa live anterior, né? Então, hoje é o dia de... Agora é só live, né? Essa nossa rotina mudou muito, né? É live o dia inteiro. Eu só vou anotando. Me convido aqui, ó. É live. Essa semana eu esqueci de uma, até porque era com o vereador lá de Rio Grande, lá onde tem o porto lá, e acabei esquecendo, porque realmente é muita rotina. Esse momento da vida remota nossa é muito bom, porque você consegue falar com muita gente. Mas meu WhatsApp, eu já passei 2 noites essa semana tentando limpar e não consigo. Eu passo a madrugada mandando mensagem, quando o pessoal acorda, vem tudo de volta, e aí enche meu WhatsApp de novo. Né? Então, às vezes, você esquece. Mas realmente mudou a rotina. Hoje eu comecei o dia, Renan e Zenilton, cedo, conversando com a Rádio Repórter de Juí. Sempre dei entrevista ao vivo por telefone. Hoje, eles usaram esse StreamYard aqui, me colocaram ao vivo. Aliás, foi a primeira que eles fizeram, né? E eu também fui a primeira com o StreamYard que eu falei. Então, cada hora é uma adaptação, né? Eu estava agora há pouco conversando aqui com o pessoal da família, eu estou aqui em Casca nesse momento, próximo a Passo Fundo, né? O que mudou, eu não sei como é que será no novo normal, é que as demandas nossas, isso para a nossa relação familiar é complicado, né, Janilton? À noite é onde tem o melhor horário para fazer esse bate-papo que nós estamos fazendo. Tá? Com certeza. Então, nós começamos o dia muito cedo e vamos terminar muito tarde, ainda tem o dia. E quando voltar tudo em Brasília, como é que nós vamos fazer? Porque isso veio para ficar, né? Essa relação remota aqui. Mas as sessões da Câmara, hoje já tivemos a nossa sessão lá, né? São muito à noite. Como é que nós vamos fazer para funcionar? Essa vai ser a grande tarefa. E, além disso, como é que será a eleição? Nós, deputados, sempre vamos muito presentes nos municípios o tempo todo, né? Mas agora, em princípio, não dá para ir. Como é que nós vamos fazer para visitar todos, né? Então, temos que aprender. E já chegou o Jorge aqui agora para seguir esse bate-papo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Jorge. Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado, Zenilton. Obrigado. Boa noite, Jerônimo. Tudo bem? Uma vez que eu estive com você, foi em São Paulo, quando da assinatura da Carta de São Paulo pela Liberdade Econômica. Gostaria de dizer que é uma grata satisfação revê-lo aqui, falando com a população de Mato Grosso. Boa noite, Renan, também. Um orgulho muito imenso estar com você aqui essa noite. A mim também, obrigado pelo convite, Zenilton. A gente ainda não está para todo mundo, não, né? Só entre nós 4, por enquanto. Já está online? Tá online? Estamos ao vivo aqui. Legal. Ok. O deputado Ulisses, ele vai dar uma atrasada um pouco, porque ele vai participar de uma reunião agora, aí agorinha, logo mais ele já entra, tá? Esses políticos atrasam sempre, hein, Tchê? Pô, brincadeira. Pior que ele está realizando hospital lá no norte. Hoje vai ser corrido para ele, não sei nem se vai chegar a tempo, mas vamos lá. Vamos lá, então. Acho que tem Lucas, né?
Quero falar para o senhor que é um privilégio, um prazer, uma honra de ter o senhor aqui conosco, o relator da MP 881, e hoje é Lei da Liberdade Econômica. Gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, como que foi, quando o senhor era relator da MP, como foi a situação política lá, como que sucedeu tudo lá? Bom, primeiro deixa eu mais uma vez dizer da alegria de estar com você. Se o Ulisses não chegar, eu quero deixar meu abraço, porque a vida pública, ela nos dá, Jorge, Renan e Gisenilton, uma grata... Aliás, em geral, é bronca sempre, né? Mas ela nos dá uma alegria muito, muito maravilhosa, que é conhecer gente, conhecer pessoas. E eu quero que vocês deixem para o Ulisses a minha admiração. Ele tem um carisma, uma simplicidade que eu me identifico muito no Ulisses, e um idealismo assim que realmente não é puxação de saco, porque eu não sei puxar saco. Mas eu quero que vocês deem esse abraço caso ele não chegue aqui, né? E, por exemplo, essa vida nossa, quando eu imaginaria conhecê-los se não fosse a vida que a gente leva, né? E é bom ver a juventude e ver a qualidade da renovação. Porque, Jorge, eu tenho dito o seguinte, o Brasil, ano passado, mudou, fez uma nova política, né? Mas entrou cada coisa no Congresso, entrou cada coisa nas assembleias que, sinceramente, deixa o velho lá, porque o novo não representa mudança nenhuma, né? Então, eu faço esse registro e o grupo de vocês são pessoas que eu tenho cada vez mais admirado. E é incrível, porque a gente, às vezes, não se fala, não se conecta todo dia, todo momento, mas quando se encontra, quando fala como hoje, a impressão que dá, Renan, é que a gente convive todo dia, porque a gente pensa na mesma causa. Então, isso é uma coisa que me orgulha muito. A minha história como relator da medida provisória é, sem dúvida, aquelas coisas... Só pode ser destino, né? Porque um dia eu cheguei em Brasília, no início do mandato, e tinha um telefonema de um menino chamado Gianluca, né? Lorenzon, e que ele queria que... Ele estava me avisando que tinha assumido um cargo no Ministério da Economia e queria que eu fosse visitá-lo. Eu disse, mas nunca alguém do governo que assume um cargo liga para a gente para ir visitá-lo, né? Eu achei aquilo ali meio... Aí eu fui. Eu chego lá, o menino se apresenta. Ele é da minha cidade, em Santo Augusto. Eu não sabia, né? Fui muito mais como gentileza, porque o cara se ofereceu para ajudar, em geral os outros ganham um cargo e viram exibido, né? Bom, eu fui lá. O menino, para vocês terem uma ideia, é o filho do dono do bar da estação rodoviária de Santo Augusto. Imagina quantos ônibus por dia tem em Santo Augusto, sei lá, 4, 5. Um que vai para Ijuí, um que vai para Três Passos, de certo, um que vai para Porto Alegre. Mas vamos dizer que tenha 5 ônibus. Eu não estou aqui menosprezando, eu estou valorizando. É uma família humilde que teve um filho que não tem padrinho político, que simplesmente cresceu, né? Foi estudar em São Paulo, foi parar no governo de São Paulo e foi parar em Brasília. Então, isso me deixa mais feliz e me deixou muito comprometido. Aí, passou o tempo, ele me manda uma mensagem, tu tem que ser... Na verdade, foi um vereador de Porto Alegre que me deu a sugestão de trabalhar. Hoje não é mais meu companheiro de partido, mas, né, o Ricardo Gomes me falou, eu não tinha nem me dado conta do que era a liberdade econômica, né? Aí, depois disso, o Gianluca Lorenzoni, que é um cara bom para vocês fazer uma live aí, ele me disse, Jerônimo, tu tem que ser o relator. Eu falei com o Paulo Guedes aqui, o pessoal te apoia. Bom, aí eu pedi para ser membro da comissão, quer dizer, foi uma longa construção, né? Acabou virando relator. Mas eu vivi ali, Jorge, um momento de muito conflito. As medidas provisórias todas estavam sendo derrubadas, agora deu uma acalmada, né? Nada que o Centrão no governo não resolva, né? E falo isso porque o meu partido é o Centrão. Então, a gente... Esses dias me ligaram, você quer um cargo no governo? Eu digo, não, eu não, porque eu já apoio o governo antes de ter cargo, eu quero ser independente, para dizer que está errado, para dizer que eu não gosto do que o Weintraub estava fazendo, para dizer que tem que esclarecer esse troço do Queiroz, tudo essa coisa aí que a independência me dá a condição de ter. Bom, aí avancei. E graças a Deus, pessoal, e as mobilizações como a de vocês, na última hora, porque essa medida provisória, o maior inimigo foi, na época, a Casa Civil. A Casa Civil que tinha ciúmes da economia, que tinha ciúmes do Rogério Marinho, que tinha
Quer dizer, eu nunca vi. Era o Onyx Lorenzoni, o ministro, mas o torpedo para derrubar a medida vinha de lá de dentro. Né? Era uma loucura, porque a oposição é a oposição. E eu consegui, graças a Deus, trabalhei muito, vocês acompanharam, vocês trabalharam juntos, né? E a gente pôde mobilizar para deixar a liberdade econômica numa situação que, se derrubassem aquela medida provisória, a derrota política ia ser enorme para o governo e para o Congresso. E isso foi o que me deu muita satisfação, muita alegria. E antes do Renan e do Jorge entrar, eu estava referindo que eu nem imaginava que a liberdade econômica fosse passar por uma pandemia e que ela será, Renan e Jorge, mais importante no pós-pandemia do que ela era antes, quando a gente nem imaginava ter a pandemia. Né? Porque imagina retomar empresas em recuperação judicial, empresas com risco de fechar, empresas fechadas, com o Estado pesando na vida do cidadão. Nós não podemos nem imaginar isso. Né? Então, é por isso que eu digo, eu estou lá com a Liberdade Econômica 2, tentando aprovar, agora está muito ruim, porque nós não estamos em Brasília, e a qualidade legislativa de Brasília está péssima, porque a gente está votando remotamente aqui, não estamos lá para articular, está ficando perigoso isso é um problema que eu estou sentindo. Mas a história da MP 881 foi essa. Naquele momento, quando ela foi sancionada, em 20 de setembro do ano passado, no dia da Revolução Farroupilha, né, de 30 medidas provisórias, só 3 viraram lei. Então, tu imagina o que foi a dificuldade. 27 caducaram. Né? Hoje melhorou, mas aquele era o momento, e graças a Deus a gente conseguiu, Gênero. Eita! Foi uma história bem bacana, hein, deputado? Dá para escrever um livro. Eu já tenho o livro da Liberdade Econômica, mas não do bastidor, mas é bom. Depois a gente vai estar lendo. Eu estava hoje aqui retomando, enquanto eu assistia uma live da XP, com o Montesano, lá do BNDES, eu fui vendo lá no YouTube, né, a história do impeachment. Depois eu vou mandar para vocês aí. Foi uma história bonita também. O meu partido queria manter a Dilma lá. E eu consegui reverter a posição naquele momento. Né? Mas depois, na hora de ocupar os espaços, o Centrão tomou conta naquele momento. Ia ficar com a Dilma e ficou com o Temer. Agora fica com o Bolsonaro e vai indo. Né? Isso não necessariamente tem que ser coisa pejorativa, não necessariamente tem que ser um crime, uma fraude, uma corrupção, mas é a política brasileira, né? Deputado, vamos aproveitar então, o senhor explicar um pouco sobre a lei, superficialmente, assim, é claro que a gente não vai entrar detalhadamente, porque vai tomar muito tempo, mas os pontos principais aí, eu queria que o senhor desse uma explicada aí para o empreendedor, para quem queira empreender, para quem já está empreendendo, né? É uma pena que eu não consigo mandar por aqui, mas depois eu mando, e vocês ficam com o livro à disposição, porque a gente escreveu um livro sobre a Lei da Liberdade Econômica na prática, né? É um material muito bom, lancei na Feira do Livro ano passado aqui, agora estou escrevendo um com o STJ, uma série de convites para escrever. Mas a lei, em resumo, ela cria os princípios da liberdade econômica. Ela inverte a relação do empresário brasileiro e do Estado brasileiro. Nós tínhamos um Estado, ainda temos, sinceramente, a prática disso tudo não deu nem tempo, né, Jorge, de acontecer, porque hoje nós não temos nem mercado, o mercado está vivendo uma pandemia, né? Quanto menos vai saber sobre empreendedorismo. Mas o Estado, que é pago pelo cidadão, ele simplesmente parece que existe no Brasil para fazer todo mundo trabalhar, produzir e ficar com a renda. Vocês são um Estado altamente produtor. Vocês sabem que a produção, o agronegócio, por exemplo, vive muito bem na macroeconomia, mas na renda do produtor isso não reflete adequadamente, como tem que ser, porque o custo do Estado é fundo rural, é juro alto. Ontem lançaram o Plano Safra, né, com 6% de juros e a Selic baixando para 2,25%. Então, essa é a realidade do Brasil. E a gente conseguiu inverter, né? Conseguimos fazer com que o Estado, perante a sociedade, entenda que ele tem que ficar no tamanho dele. E hoje, inclusive, a pandemia está nos dando uma outra tarefa. É discutir esse Estado mínimo e máximo, porque todo mundo está recorrendo ao Estado. E a tese que eu tenho adequado no meu pensamento é o seguinte, também, liberal comunista, vamos quem sabe, olhar o Estado necessário,
que é aquele Estado que tem que ter a sua tarefa obrigatória, que é segurança, saúde, educação, e não público exclusivamente, pode ser privado, desde que o Estado se comprometa com ordenar isso tudo, e que cuide da macroeconomia, que cuide do apoio às pessoas, porque essa pandemia agora a gente não sabe se vai voltar mais cedo ou mais tarde, de uma outra forma. Me dá uma impressão que o mundo hoje ele corre o risco de virar ondas de pandemia de várias formas, né? Seja por estratégia econômica ou seja por problema mesmo. Acho que a nossa grande tarefa é descobrir a origem dessa pandemia, se é o mercado ou se é o laboratório lá de Wuhan, né? Não vamos nos preocupar com isso agora, mas depois nós temos que nos preocupar, porque senão vira uma moda e, enfim, né? Então, a ideia da medida provisória foi dar ao Estado o lugar dele para que ele cumpra o papel de não atrapalhar, pelo menos, a sociedade. Nós vínhamos tendo resultados muito significativos. O Brasil já tinha previsão de criar, além das 1.500.000 empresas que cria por ano, criar mais 500.000 empresas. Já começavam a aparecer números que nos deixavam muito felizes por ter lutado tanto, por ter... Olha aí, isso aqui é coisa boa, né, Jorge? Nossos assessores de live, a Maria Clara, minha filha, parece... Esse aqui é, ó. É o nome dele. E com a chupeta na boca, dá um oi pro pessoal, Augusto. Como é o nome dele? Augusto. E daqui a pouco entra aqui. O problema foi que ela entrou esses dias e disse numa live assim, meu pai ronca. Eu digo, não, isso aqui não tá. Ela contou na live. Então, o papel da lei da liberdade econômica, Zenilton, é justamente esse. De uma maneira resumida, é inverter a relação do Estado com o empreendedor brasileiro. Porque, senão, você continua tendo um Estado que obriga o empreendedor a ser informal. Porque cumprir a regra que o Estado te impõe é tão difícil que você atua na informalidade. E atuando na informalidade, você concorre de maneira desleal com aquele que cumpre o papel que o Estado impõe. Que hoje, além de tudo isso, ainda tem a disputa com a nuvem. Agora, nesse momento, o comércio não parou. Está tudo vendendo na nuvem, que nem tudo é tributado. Então, a nossa ideia era criar uma condição de que a formalização do mercado fosse estimulada, retirando o Estado de cima daquele que quer empreender no país. Né? Pessoal, tem muita pessoa hoje que ainda está com dúvida aí, muita sobre a lei da liberdade econômica, né? Tem muitos lugares que foi apresentado, foi sancionado, mas as pessoas não estão cumprindo a lei e tal. Mas como que os empresários que o senhor tem visto por aí, que o senhor tem andado bastante, através das mídias, através do conhecimento que o senhor tem, como que eles estão se reagindo com a lei da liberdade econômica? Eles estão aceitando? Como que está, Bruno? Bom, nós temos um problema para responder a tua pergunta, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Esse foi o tempo que deu para medir. A medição que começava a se perceber era muito boa. Aí entrou a pandemia. A pandemia para o mercado, aquele mercado livre, aquele mercado, né, fecha as lojas, lockdown não sei aonde, quarentena e tal. Então, isso, eu não tenho hoje mais nenhuma informação sobre a liberdade econômica, porque não tem economia, né? Nós estamos aí num momento de guerra. Eu tinha muita preocupação que a justiça fosse discordar da lei. Não, e não tem, porque ela tirou poder, né? Tirou poder de servidores, aqueles fiscais, ela muda isso. Mas eu não tive reação da justiça, isso me deixou muito tranquilo, foi na relatoria o que mais eu trabalhei para não deixar inconstitucionalidades, né, dentro da lei. Então, esse foi um ponto. Mas a questão que eu acho que no pós-pandemia vocês podem, Jorge, Renan, Zenilton, Ulisses, fazer, e era um movimento que eu vinha fazendo, parei porque eu me tranquei em casa, tem 100 dias que não sai de casa, né? Porque escritório não pode abrir aqui no Rio Grande do Sul, então está fechado, pronto. E Brasília não está funcionando o escritório físico. É estimular os municípios a fazer as leis. O grande impedimento da lei da liberdade econômica são as leis municipais antigas. Se a lei municipal não é atualizada,
a lei federal não se sobrepõe, neste caso, à lei municipal. Então, todo o impedimento que exista com relação aos pontos que a lei federal trata, vai valer a lei municipal. E aí a abrangência da lei federal ela se anula. Então, esta é a grande campanha que nós vínhamos fazendo. Santa Catarina aprovou, São Paulo estava encaminhando, né? Não chegou a aprovar. Foram 2 ou 3 estados, o Rio Grande do Sul aprovou. Os municípios aqui do Rio Grande do Sul, pela minha estimulação aqui, pelo estímulo que eu preguei, estavam avançando. Mas isso tudo parou, né, Zenilton? Então, o nosso grande impedimento de termos bons resultados são 2: a pandemia e a lei municipal, que nós precisamos avançar no Brasil. E aí nós vamos ter um outro problema. Passada a pandemia, nós estamos vivendo eleições. Então, eu acho que este ano, o alcance da lei, em termos de amplitude, ele vai se limitar por esse conjunto, né? Mas, passado isso, ela vai ter uma importância maior ainda. E trabalhar pela aprovação das leis municipais é decisivo para que tenhamos o resultado delas. Jerônimo, Zenilton, se me permite um ponto, que, Jerônimo, você tocou num ponto agora bastante complexo e bastante sensível, que nós estamos enfrentando alguns certos tipos de dificuldades aqui do nosso estado, que eu costumo dizer o seguinte: é a visão de galinha, que só consegue ciscar embaixo do próprio pé. Nós tivemos alguns municípios aqui no estado de Mato Grosso, o Renan pode também colaborar com esses acontecimentos, que tiveram a lei de liberdade econômica aprovada em âmbito municipal, mas que quando passaram a ter aplicabilidade, tiveram imensas dificuldades, tanto com a prefeitura e procuradores do município, dizendo o seguinte, dizendo aberrações, Jerônimo e colegas, dizendo que trataria de renúncia de receita, que o município iria perder receita, ia perder arrecadação, e nós sabemos que essa lei, ela gera totalmente o oposto, ela gera receita, ela gera empregos, ela gira a economia. Eu costumo dizer o seguinte, dar um exemplo claro: pega uma classe que é mais desorganizada contabilmente que a advocacia. Eu posso dizer que eu sou advogado, então, assim, é muito desorganizada. O advogado tem a mania, assim, de achar que pode ir advogando e declarando tudo na sua pessoa física. Essa lei, por sua vez, ela torna possível com que o advogado regularize sua vida, extingua, por exemplo, a possibilidade do alvará, e ao invés de ficar recolhendo apenas um imposto para o leão, né, ele passe a recolher anualmente o ISS. Então, quando a prefeitura deixa de receber uma taxinha ali de alvará, de um ato de autorizativo para sua atividade econômica, nós estamos falando aí de incremento de receita, porque a prefeitura vai começar a recolher ISS. Então, na verdade, eu acho que esses municípios, eu acho que foram 3 municípios, Jerônimo, olha que absurdo que nós tivemos essas dificuldades aqui no estado de Mato Grosso. Fomos procurados por vereadores, tivemos enfrentamentos, o Renan, acredito que participou de alguns enfrentamentos, tivemos que fazer uma audiência pública para expor para a população desses municípios a aberração que esses procuradores estavam fazendo. Então, eu não sei se você já teve ciência disso, Jerônimo, mas é o que nós estamos enfrentando aqui, e nós estamos combatendo e mostrando para esses gestores que nós temos que parar com visão de galinha, e ter que começar a ter visão de águia, para a gente começar a incrementar os cofres públicos, ao invés, e assim, incrementar de forma sadia, com atividade econômica, com geração de empregos, e fazendo a economia circular. Aí eu passo a bola, se vocês... Apenas para te dizer aqui, Jorge, o seguinte, ó, falasse dos advogados, isso vale para o agricultor, é que o Estado, ele cobra tanto e retribui tão pouco que todo mundo, às vezes, nem por desorganização, mas por sobrevivência mesmo, acaba fazendo de qualquer jeito aí o imposto de renda. O risco Brasil. Então, para dizer, eu, quando fiz uma palestra num escritório aqui para agentes públicos, eu fui vaiado, né, porque eu estava mexendo com o poder de fiscais e diminuiria o valor da arrecadação de algumas taxas. Né? Eles não se dão conta
que você formalizar o mercado, a economia ganha mais e arrecada mais, né? E uma besteira enorme, porque uma taxa, ela subentende a contraprestação de um serviço. Então, se eu pago uma taxa de um alvará, o cara tem que ter um funcionário para ir lá, para dar o alvará. Quer dizer, para mim, o maior exemplo que eu dou é o prefeito Elton Barreto, de General Câmara aqui. Ele me disse o seguinte: Jerônimo, eu já fiz o cálculo, eu vou perder 50 mil por ano em arrecadação. Mas quanto eu vou ganhar a mais na formalidade ao mesmo tempo que teve um deputado, colega meu, que veio reclamar que um prefeito reclamou que ia perder 300 mil. Claro, uma cidade grande. Então, isso é um ponto de vista. É assim, é Brasil. Porque eu sempre disse, quem é que confia em governo, Jorge? Ninguém. E o governo não confia na sociedade. Então, essa relação que a gente está tentando justamente mudar, né? Para que a gente possa criar essa condição de competitividade. Mas, principalmente, você mexe em uma pequena arrecadação, mas a cheadeira, como diz o gaúcho aqui, é muito mais pela perda de alguns poderes, que nós acabamos com alguns poderes, né, de alguns agentes públicos que usavam esse poder para, às vezes, até fazer coisa errada. Ou alguns que não queriam simplesmente perder o poder. E é nisso que eu senti alguma reação, ainda que pese ter sido maior. E um outro ponto que você talvez não sinta aqui, mas nós sentimos aqui, o início, os vereadores simplesmente votavam contra a lei da liberdade econômica. Votavam contra porque confundiam com o liberalismo, né? O liberalismo, a lei da liberdade econômica não é o liberalismo. Ela é fundamental para que um dia alguém que pense em ser liberal possa ser, porque ela tira o Estado para você poder competir. Mas até explicar para a turma do PT que isso não era o liberalismo, né, e eles não precisavam votar contra, muita lei deixou de ser criada porque eles votaram. De desenhar. Chegou de desenhar e deu certo. Mas aí entrou a pandemia, e esse foi o nosso grande problema, né? Deixa eu só fazer um acréscimo nesse ponto, que a gente tem vivenciado muito isso, como o Jorge disse, aqui no nosso estado. Inclusive, qual foi a nossa primeira providência? Quando saiu a MP 881, no começo, lá em abril de 2019, nós já falamos, nossa, isso aqui é uma ponte, uma oportunidade para a gente introduzir essas ideias no nosso estado. E, assim, acompanhando a interpretação dela, eu como jurista também, acompanhando o que o próprio Gianluca disse na apresentação da MP à época, nós já tínhamos essa interpretação de que ela seria aplicada aos municípios, mesmo que ainda não houvesse a edição da lei local, a partir daquela edição da resolução da CGSIM, que trouxe 287 atividades classificadas como de baixo risco. Mas essa era uma interpretação que a gente sabia que muitos municípios iam criar uma certa barreira para adotá-la, e, além disso, há muita desinformação ainda. Principalmente municípios pequenos, os fiscais, eles sequer conhecem que há uma lei já em vigor desde setembro, Lei da Liberdade Econômica, e tem também essa questão de ficarem receosos os gestores municipais com relação à eventual queda de arrecadação. Então, o que nós fizemos? Uma das nossas primeiras medidas foi mandar um anteprojeto para todos os municípios do Mato Grosso, já mastigadinho, orientando a edição das leis locais em cada município, porque nós víamos já que, no momento da vigência dessa lei, ainda quando era MP, haveria essa resistência dos gestores locais, primeiro, pela desinformação, e segundo, pelo receio da queda da arrecadação. E o que nós temos visto? Vou até citar um exemplo aí do município vizinho do deputado, que provavelmente ele conhece muito bem, Esteio, foi o primeiro município do Brasil a aprovar uma lei municipal da liberdade econômica. E nessas palestras que a gente tem feito ao longo do ano passado, agora no início desse ano, antes da pandemia, nós citávamos que saiu uma matéria antes da pandemia, obviamente, né? Por isso que é difícil a gente falar do impacto, efetivamente, da medida, porque o período foi muito curto de aplicação dela, agora está tudo fechado. Mas houve um acréscimo de 62%
de registro de empresas no município de Esteio. Inclusive, houve um aumento de arrecadação de 41% nesse período. Bento Gonçalves também. Então, onde a lei foi feita, cresceu a arrecadação, né? Então, essa é a prova justamente disso que nós defendíamos, inclusive amparado num artigo que eu li no livro que foi publicado pelo senhor ali e os colegas, que falava justamente sobre essa questão, que eu acho que vai ser um ponto que ainda vai ser muito estudado e vai ser tema de discussões judiciais posteriormente, que é a questão da arrecadação, porque o que nós defendemos é que, de fato, algumas taxas não vão ser cobradas, porque o que a taxa ela subentende? O exercício de uma atividade do poder de polícia fiscalizatória do poder público. A partir do momento que aquelas atividades de baixo risco elas estão dispensadas dessa liberação prévia do poder público, não haveria o fato gerador desse tributo. Mas, em contrapartida, ela vai ter um acréscimo de empresas muito maior, formalizadas, porque até então elas estavam ou ali no mercado negro, entre aspas, né, clandestinamente, não estavam à vista do poder público, ou simplesmente a pessoa deixava de empreender pelas dificuldades impostas. Então, essa visão míope daquele momento inicial, ela tem que ser vista de uma forma ampla, como que aquilo vai ser com política pública, política de Estado, não uma política de governo específico. Então, depois da pandemia, como o senhor falou, o resultado vai ser imediato, porque ela vai ser um facilitador muito grande. E, Renan, eu disse hoje, nós fizemos uma confusão de horário, porque era 8 aí e aqui é 9. E eu tenho ainda mais uma agenda. Eu disse uma pena, né? Mas eu tenho mais esse compromisso. E não foi uma falha de nós não nos dar conta. Eu, 9h30, já tenho outra agenda. Porque, como falei... Ô, Jerônimo, eu vou fazer igual a plateia do Jô Soares. Mas que olha aqui, ó. A minha vida não para aqui. Eu não sei como é que vai ser as nossas noites daqui para frente, como eu disse lá no início, né? Porque é o melhor horário do bate-papo. Mas o que eu queria sugerir para vocês, eu já mandei o meu telefone ali no privado aqui do chat para vocês, até para depois me manda um WhatsApp para eu mandar o livro para vocês distribuir para todo mundo. E veja a casualidade, Renan. Hoje quem está de prefeita é a Caroline Weber, a doutora Caroline Weber, lá em Esteio. Ela é a procuradora do município. O prefeito Pascoal saiu para poder concluir o mestrado dele, saiu por alguns dias, e o vice não pode assumir por causa da eleição. Então, a procuradora do município assumiu. Eu ia propor para vocês, e usem meu celular, para vocês trazer a Caroline, né, que ela foi quem construiu o texto e ela está de prefeita. Então, é muito interessante vocês conversar com ela também, né, porque foi, como disse o Renan, Jorge, a primeira lei do Brasil. E aí eu acho que uma belíssima oportunidade, eu posso colocar vocês em contato com ela. Ótimo. Maravilha. Será excelente. E provavelmente a gente vai fazer mais uma live para falar só do município de Várzea Grande e, de repente, nós convidamos ela para poder nos auxiliar. Exato, coloca ela junto, né, para poder fazer esse bate-papo aí. Bacana. O senhor já está de saída? Eu preciso entrar 9h30, então nós já estamos aqui. Rapaz, deputado, vai dar uma pressão. No Instagram, pelo menos, é mais seguro, porque o Instagram ele cai em 1 hora, né? E aqui a gente tem que ficar... Então, eu vou pedir, Gisenilton, eu pedi para o Apolos referir para vocês, nós fizemos esse delay aí de horários, né, Jorge? Mas eu queria mesmo, era mais uma vez, cumprimentá-los, né, pelo trabalho, agradecer pelo apoio que vocês deram, foram fundamentais para a mobilização nacional, né, e com certeza quero estar à disposição. E uma hora dessas, eu queria também já dizer que o Ulisses conte comigo. Meu irmão mora aí, em Lucas do Rio Verde, né? Tenho um carinho pelo Mato Grosso. Legal. Vamos provocar um debate aí com o Ulisses e com alguns líderes do setor produtivo rural, do agronegócio, para a gente dar uma falada sobre tudo, sobre a realidade do agro, que eu acho importantíssimo a gente também fazer. Então, eu queria mesmo a compreensão de vocês, né? Não poder me estender, não é nada intencional, houve essa falta de comunicação, um fuso horário errado, né? Mas agradecer muito o carinho de vocês, me colocar à disposição
e cumprimentar pelo belo trabalho que vocês fazem, que para mim é uma alegria muito grande conviver com um time da boa política e que faz bem para o Mato Grosso, para o Brasil. Obrigado, Jerônimo. Obrigado pela oportunidade de o senhor estar aqui conosco. Quero repetir mais uma vez, foi um prazer enorme estar aqui ao vivo falando com o senhor, explicando um pouco sobre a Lei da Liberdade Econômica. Quero desejar que, futuramente, aí, quando acabar essa pandemia, que ela venha a ganhar mais proporção ainda, com mais peso, que as pessoas começem a aceitar mais. Muito obrigado mesmo. Até porque depois da pandemia, nós vamos ter muito trabalho para recuperar o que o Brasil está perdendo. Manda um abraço para o Augusto aí, Jorge. Né? Ô, Jerônimo, grande abraço. Para mim é uma grande satisfação. Sempre tive uma grande satisfação, ainda que pelos instrumentos aí da tecnologia. Tá? Você, para nós, um ícone, um oráculo de liberdade econômica. E, assim, você disse no início da live que está tendo agora um segundo projeto. Seremos seus soldados novamente para propagar, já vamos correr atrás desse projeto, para te ajudar aí, vamos correr atrás dos nossos parlamentares também, para que deem o voto favorável a essa segunda parte da liberdade econômica. Muito obrigado, Jerônimo, e tudo de bom para você. Por isso, Jorge, eu preciso do WhatsApp de vocês, Renan, para que eu vou encaminhar que a minha batalha é agora fazer o médio risco. Né? Se nós colocarmos o médio risco no ambiente de liberdade econômica, nós vamos ter aí aí sim nós vamos... Que esteio é a primeira lei com médio risco. Então, a nossa batalha agora é isso, porque você atinge mais empresas e mais setores dentro desse processo. E conte com a gente. Já mandei aqui o telefone, só agradecer, não vou me estender que o horário está em cima para o senhor, mas, novamente, um prazer. E a gente viu naquele encontro lá em São Paulo, tanto que o senhor é respeitado e foi responsável por guiar esse caminho da nossa MP. Se não fosse a MP 881, a gente não estava nem conversando aqui hoje. Então, muito obrigado novamente, deputado. E bom, e Gisenilton, deixa um abração para o Ulisses e todos, já estou louco para marcar a próxima. Aí aí marca certo o fuso horário, que nós não vamos ter problema nenhum. Agora nós aprendemos. Mas a live ainda não acabou aqui, eu ainda vou continuar conversando com esses meninos aqui ainda. Tá ótimo, então. Grande abraço. Um abraço, deputado. Pessoal, vou falar aqui com Renan Cunha, é o nosso procurador de Estado concursado. Apresentar ele. Queria apresentar ele para vocês. Ele é um excelente cara que está mais à frente aí, andou o estado todo protocolando, fazendo audiências públicas, né? Juntamente com o deputado Ulisses Moraes, falando da importância da Lei da Liberdade Econômica. Renan, fala um pouco aí mais para o empreendedor e quem queira empreender sobre a Lei da Liberdade Econômica. Então, José Nilton, como o deputado já havia antecipado, o que acontece? A Lei da Liberdade Econômica ela foi importante por trazer para o papel alguns aspectos que, embora já houvesse na Constituição Federal, como alguns princípios já são previstos ali, como uma atuação subsidiária do Estado, uma intervenção mínima só em assuntos fundamentais, isso era por vezes desrespeitado. Então, o que a Declaração da Liberdade Econômica trouxe? Ela trouxe essa segurança jurídica para quem quer empreender, principalmente para o pequeno empreendedor, que é aquele que é o mais prejudicado, vamos dizer assim, por todo o aparato estatal, por toda a burocracia imposta pelo Estado, porque, como eu costumo dizer nas palestras que a gente tem feito, embora o grande empreendedor, o grande empresário, ele também seja prejudicado pela burocracia estatal, ele tem todo um suporte jurídico, um suporte contábil, que ele consegue suprir aquelas dificuldades iniciais que, por vezes, o pequeno empreendedor ele para ali, ele não tem recurso, ele não tem dinheiro, não tem tempo para aguardar um alvará, sair durante meses para ele começar uma atividade dele que tem um lucro baixo, que é uma atividade costureira, por exemplo, ali na esquina. Então, como que a lei foi voltada? Ela foi voltada pensando nisso, na facilitação da abertura principalmente dos pequenos negócios e negócios de baixo risco. Embora ela tenha trazido vários aspectos, esse é o principal.
a liberação das atividades de baixo risco, elencadas por um ato que nós estamos orientando que cada município elenque o seu ato, discipline por lei local, por decreto, o que seria a atividade de baixo risco, e essas atividades estariam dispensadas de qualquer tipo de ato de liberação pelo poder público. Então, há uma, como bem dito pelo deputado Jerônimo, há uma inversão da ordem. O que a ordem no Brasil ela opera atualmente, pelo menos até a lei da liberdade econômica? Há uma presunção de boa-fé por parte do particular. Antes, tinha aquela presunção de que ele vai iniciar uma atividade, aquela atividade ela é muito complexa, ela gera risco para a sociedade, ela tem que ser fiscalizada de maneira prévia. Então, agora o poder público está postergando essa fiscalização para um momento posterior. A atividade ela não vai deixar de ser fiscalizada. Você vai lá, uma tesoureira vai poder abrir a atividade dela, o estabelecimento dela, e ela vai ter que registrar aquilo para fins de criação de CNPJ, para oficializar aquela atividade, isso que muita gente confunde. As pessoas acham, mas então não vai ter... Como que o poder público vai saber que aquela atividade existe? Vai ter que ter um CNPJ para fins de conhecimento daquela atividade, fins fiscais, que ela vai recolher ISS, mas ela não vai ter que ter uma liberação do poder público para começar a trabalhar, ela já vai poder trabalhar. E aí, posteriormente, caso haja alguma irregularidade, uma denúncia, algum risco de, por exemplo, de incêndio, ou algum risco à vigilância sanitária, se for um estabelecimento que trabalha com alimentos, o poder público vai poder ir lá atuar, mas ele não vai entrar com aqueles entraves iniciais, que é a grande dificuldade do empreendedorismo. E a gente acredita, e foi um bom ponto levantado pelo deputado, que, infelizmente, como nós tivemos agora essa parada econômica já há um pouco mais de 3 meses, essa lei ela teve pouca aplicabilidade na prática. Ela entrou em vigência em setembro, então nós tivemos poucos meses, mas já tivemos resultados excelentes nas cidades que aprovaram anteriormente, como o Esteio, no Rio Grande do Sul. Então, caso ela seja bem aplicada e a sua boa aplicação, nós entendemos que passa pelo conhecimento do seu texto, da compreensão para os deputados, para os agentes econômicos locais do que se trata. Por isso a importância desses debates, por isso a importância do movimento que nós estamos fazendo através do deputado Ulisses, de fazer várias audiências públicas para informar a população do que está ocorrendo e da importância de editar um ato local, para trazer segurança jurídica e para que não tenha essa discussão, a lei está sendo aplicada no nosso município ou não. Então, a partir da edição da lei, acabou isso. E mais um ponto importante nesse aspecto. Além dessa segurança jurídica, a edição da lei pelos municípios ela é muito importante porque, além de trazer o conhecimento para a população, ela respeita a autonomia local da realidade daquele município. Porque é complicado a edição de um ato federal, como existe atualmente, que é a Resolução 51 da CGSIM, que ela traz 287 atividades de baixo risco. Ok, essa resolução é válida e ela é aplicável, nós entendemos que é aplicável para os municípios que ainda não têm sua própria listagem. Mas é importante que o município edite a sua lei justamente para adequar a sua realidade. Muitas vezes, a realidade daquele município é distinta daquela realidade pensada no âmbito federal. Então, uma atividade que é de baixo risco aqui na nossa região pode não ser de baixo risco lá no Rio Grande do Sul. O Brasil é um país continental, com vários aspectos, singularidades em cada região. Então, nós temos que fazer esse trabalho de orientar a população e de incentivar que essa lei seja aplicada e trazer essa ideia para os gestores de que ela é uma lei que vai trazer, sim, mais recursos para o município no médio e longo prazo, talvez até no curto prazo, se a gente tem que ver essa experiência agora, mas ela vai trazer para a formalidade diversas atividades que não eram formalizadas por conta das dificuldades trazidas pelo poder público, e essas atividades vão ser registradas, registro, não é um alvará de liberação, é só a comunicação para o poder público que ela existe, e aquela atividade vai ter que recolher ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Então, é o ganha-ganha, ninguém está perdendo. A gente é muito questionado a respeito disso nos municípios. Mas a nossa arrecadação vai cair muito.
mas não vai cobrar tal taxa. É porque tem aquela visão míope ainda de que o município vive daquelas taxas absurdas, sem sentido, que são cobradas. Muitas vezes o determinado estabelecimento é aberto, o fiscal nunca vai lá, mas ainda assim é cobrado aquela taxa de fiscalização, porque existe um escritório de fiscalização no município, mas o cara nunca foi lá e está cobrando anualmente. Então, isso vai acabar. Vai ser um facilitador. E a gente tem que levar essa informação para todo mundo. Hoje, pode falar. Surgiu aí a pergunta do Eliseu, que ele perguntou assim, como ajustar a economia após a pandemia? Eu acho que o Renan trouxe grandes elucidações, certo? Que a lei de liberdade econômica, Eliseu, ela destrava, ela para de gerar uma obrigação de uma interferência do governo local na economia. Então, acho que a lei de liberdade econômica, nesse momento pós-pandemia, ela vai ser, assim, crucial para que as cidades voltem a circular o dinheiro nas cidades. Gente, é um absurdo, em 2020, atividades de baixo risco, nós temos que ter um papel da prefeitura falando pode trabalhar. Porque às vezes a gente fica falando, gente, alvará, uma licença, isso parece assim surreal para quem está nos ouvindo, e às vezes tem um pequeno comércio e não entende, às vezes, mas o que será que esses caras estão falando? Gente, nós estamos falando que a lei desobriga você de uma empresa, por exemplo, uma microempresa que possui baixo risco, dentre as empresas no rol de baixo risco, de ter esse papel autorizativo, que o prefeito da sua cidade te dá lá, fala, tá aqui advogado, tá aqui agência de turismo, você pode trabalhar agora, porque eu deixei você trabalhar. Gente, vamos parar com isso. São empresas, às vezes, que têm 2 computadores, uma impressora e um bebedouro, e precisa de um fiscal da prefeitura para te falar se você pode trabalhar ou não. Nós estamos em 2020 e no Brasil a gente ainda está discutindo esse tipo de coisa. Então, assim, é revoltante que a gente ainda tenha que explicar, mostrar para alguns determinados municípios os benefícios dessa lei. Então, Eliseu, te respondendo, a economia vai ser ajustada, primeiro pelo cidadão. O cidadão vai ter uma responsabilidade muito grande nesse período pós-pandemia. Eu acredito no cidadão. Eu acredito que nós somos sujeitos de responsabilidades e que nós vamos dar a volta por cima, porque o povo tem o poder de se recriar. Quantas pessoas, quando perdem um emprego, vai vender um espetinho, vai vender uma baguncinha, vai abrir um comércio? Então, o ser humano tem esse poder de se recriar, de se moldar a dificuldades. Então, eu acredito, primeiro, que o ajuste virá de nós, virá da gente mesmo, da população. E segundo, virá de um ato desta lei que cria, assim, que destrava, que faz com que o Estado pare de atrapalhar. Porque é isso que mais acontece, é o Estado atrapalhando as pessoas a abrir uma empresa, a exercer sua atividade. Eu acho que é disso que nós estamos falando, é disso que o Jerônimo falou, é disso que o nosso ilustre procurador, Dr. Renan Cunha, falou também, é disso que o Gesenilton luta incessantemente em Várzea Grande, é isso que eu luto aqui em Cuiabá, é que o Estado, a prefeitura, pare de atrapalhar o cidadão. O cidadão quer trabalhar. Entendeu, gente? Eu acho que o caminho é por aí, Eliseu. Espero ter ajudado e reafirmo, esta lei já está em vigor. Quando a gente falar precisa de uma lei municipal, é apenas para, acho que 3 itens, né, Renan, da lei federal, que vai trazer um ajustamento da lei federal. Mas ela já está em vigor. Hoje, não é necessário nenhum ato autorizativo de um prefeito para que você possa exercer sua atividade de baixo risco. Só esclarecendo esse ponto, que fica muita dúvida se ela tem vigência ou não na determinada cidade e tal. E essa questão, ela ainda com certeza ela vai ser levada, porque ela está tendo muita resistência nos municípios, e o que nós temos feito? A gente tem sido procurado, e a orientação que nós temos dado é o seguinte: nós interpretamos, e é essa a interpretação do Ministério da Economia, que nós seguimos, que
a maior parte dos dispositivos dessa lei federal, a lei 3.874, foi aprovada no âmbito federal, que foi com o relator, o deputado Jerônimo, a maioria desses dispositivos já se encontram desde setembro de 2019, quando ela entrou em vigor, em aplicação no Brasil inteiro, inclusive nos municípios que ainda não têm lei. Mas por quê? Porque a própria lei, ela elenca o que seriam, entre diversos dispositivos, ela traz a questão da atividade de baixo risco, e ela fala o seguinte, preferencialmente, vai ser seguido o que os estados e os municípios determinarem que será baixo risco. Mas caso não haja uma legislação local específica sobre disciplinando o que é uma atividade de baixo, médio, alto risco, vai ser aplicado até então a resolução a ser editada no âmbito federal, que é a resolução que já existe, que é a número 51 da CGSIM. E essa resolução traz 287 atividades com o respectivo CNAE que estariam dispensadas por serem de baixo risco. Essa é a interpretação majoritária que os juristas adotam, mas os municípios ainda criam resistência com relação a elas. Então, nós orientamos que, se for o caso, façam requerimentos internos para pleitear aquela isenção ou aquela não aplicação da taxa e do ato de liberação. Se ainda assim não for respeitado, infelizmente vai ter que recorrer às vias judiciais. Mas por que nós orientamos também, novamente, essa questão da legislação local? Porque essa legislação ela vai trazer clareza sobre esses pontos. O município de Várzea Grande editou a lei e eu ainda vou me aprofundar disso na próxima live, que nós vamos tratar só desse assunto, mas os municípios eles podem disciplinar de maneira distinta o que foi disciplinado no âmbito federal, o que seria atividade de baixo risco. O que eles não podem é negar a existência dessa lei. A lei existe. Eles podem eventualmente retirar uma atividade de lá, que foi modificá-la, mas eles não podem simplesmente anular e falar que aqui no nosso município tudo vai existir um alvará. Se eles editaram uma lei dessa forma, essa lei vai ser questionada judicialmente, porque ela vai ser inconstitucional. Então, ainda estamos no início, é uma lei inovadora, é um marco, ela com certeza ela vai revolucionar. Nós trouxemos o exemplo agora de Esteio, e eu já fica a sugestão novamente de entrarmos em contato com a atual prefeita de lá, que era a procuradora do município. Acho que ela vai acrescentar muito a essa discussão, que é um município de vanguarda nesse aspecto, e ela vai ter a visão também de procuradora. Então, nesse aspecto, eu acho que vai ser interessante trazer, esclarecer essa lei de Várzea Grande na próxima live, especificamente. Como sim? Só retratando aqui, tem muitas pessoas que não sabem nem o motivo por que ela paga um alvará. Não sabe nem o motivo por que ela tem um papel pregado ali, né? Como bem Renan falou aí, justamente para o órgão fiscalizador ir fiscalizar. Mas muitas vezes o que acontece? Nem vão lá. Eles só pagam e o poder da polícia de fiscalizar não vão fazer. E isso que eu acho injusto. Justamente a lei da liberdade econômica veio quebrar isso aí. Porque, na minha percepção, uma opinião minha, eu via muito isso aí como máfia. Das pessoas ir pagar e não ter um serviço prestado como é para ser prestado, né? Muitos municípios aí justamente usavam isso aí para fazer esse tipo de barganha, né? Vou colocar bem assim, né? Isso aí... Pode falar, Renan. Foi bem o que eu disse anteriormente. Inclusive, um dos maiores absurdos que eu, como jurista, aí, já vi, é uma decisão do STF que chancelou esse tipo de procedimento de autorizar cobranças, mesmo que o fiscal não vá lá, só tendo um órgão fiscalizatório no município, já seria admitida essa cobrança. Então, assim, judicialmente, nesse aspecto, já era aceito, por isso a importância da lei, porque a partir do momento que tem uma lei dizendo que essas atividades de baixo risco não vão precisar de um ato de liberação do poder público, vai afastar esse exercício do poder de polícia e, consequentemente, vai afastar a cobrança de taxa. Então, ela soluciona ainda esse aspecto, ela vai superar um entendimento judicial absurdo que é aplicado pelos municípios hoje para arrecadar. Verdade, isso mesmo. Jorge Aguiar,
Gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Até duas, querido Janilton. Vamos lá, você que é de Cuiabá. Qual é a realidade da economia aí em Cuiabá? Muito boa pergunta, Gesanilton. E falar de Cuiabá é algo que eu adoro. Eu amo minha cidade. Eu sou cuiabano, amo isso aqui. Meus filhos todos nasceram aqui. Vamos falar de Cuiabá. Bom, Cuiabá, acredito que vamos analisando assim, todo o contexto do nosso estado, quando a gente fala de liberdade econômica, nós estamos numa situação, não é ruim não, é péssima. Péssima. E se nós pegarmos o Brasil, tem um índice, que é o índice do Instituto Mackenzie, né, de São Paulo, que assim, utilizou metodologias do Fraser Institute, que atribui critérios para a liberdade econômica. Ele analisa, por exemplo, a interferência do Estado na economia local. Ele atribui nota, por exemplo, no mercado de trabalho. Ele atribui nota na questão tributária, se nós temos uma carga tributária muito alta ou não. E sabe qual que é a posição de Mato Grosso? Vocês vão ficar horrorizados. De 26 estados estudados, nós estamos na 23ª posição, ou seja, nas piores e últimas posições quando se trata de liberdade econômica. Isso significa que dentro do estado de Mato Grosso nós temos uma interferência ruim, maléfica para a atividade econômica. Isso significa que existe dificuldades para o empreendedorismo, isso significa que existe uma dificuldade para o mercado de trabalho. E o pior, isso significa que nós temos uma carga tributária que estrangula o empreendedor, que estrangula quem quer gerar emprego, quem quer gerar riqueza, quem quer gerar economia, quem quer ter liberdade para empreender. Nós estamos, então, numa situação catastrófica. E se nós pegarmos a nível de Brasil, o Brasil também possui índices assim, muito ruins quando se trata de liberdade econômica. Se for comparado, por exemplo, aos Estados Unidos, que é um dos cases de maior liberdade econômica. Então, assim, nós estamos num país que já possui um nível ruim, e dentro do nosso país nós estamos num dos piores estados quando se trata de liberdade econômica. Agora, vamos falar um pouquinho de Cuiabá? Foi pego também um ranking que utilizou como critério o PIB, né, avaliado pela renda per capita, e, pasmem, Cuiabá, assim, está num nível horrível também, nesse índice, e nós só temos apenas 6 cidades que possuem um índice bom entre as 50 primeiras cidades. E dentre elas, Sapezal, e eu não vou me lembrar das outras 5, mas eu me recordo de Sapezal, que eu tenho um grande amigo lá também, um amigo nosso, né, Renan? Inclusive, estivemos lá falando de liberdade econômica. Justamente, você vê, uma coisa casa com a outra, né? Então, assim, Cuiabá não está indo bem, gente. A capital do estado, que possui está nas últimas colocações quando o assunto é liberdade econômica pelo ranking do Mackenzie. E aí a gente vai começar a avaliar o porquê disso, né? É claro que o Mackenzie utilizou, igual eu falei para você, de alguns critérios técnicos, o professor Vladimir Maciel estabeleceu esse ranking. Mas, analisando, por exemplo, nossas legislações existentes na nossa cidade, vocês sabiam, por exemplo, que nos últimos meses foi criado um novo alvará sanitário para entregas de delivery? Pois é. O que aconteceu? Pandemia. Dentro da pandemia. Então, assim, pandemia, o que o prefeito de Cuiabá fez? Decretou o fechamento de bares e restaurantes. E aí, o que os proprietários de bares e restaurantes fizeram? Foram para o delivery. E aí, o que o prefeito fez? Taxou o delivery. Olha que maravilha. Sabe, assim, é um negócio tão ridículo, gente, que foge do razoável, ainda mais num período de pandemia. Há quem diga assim, não, mas precisava ter um alvará sanitário, porque existiam alguns restaurantes, alguns setores do sindicato ali de bares, restaurantes que estavam dentro da lei, que para abrir suas portas necessitavam desses alvarás sanitários, ao passo que algumas pessoas da atividade informal não tinham que ter esse alvará sanitário. É também uma visão razoável.
mas eu acredito que o momento não é para criarmos mais embaraços, não é para criarmos mais entraves, não é para criar mais alvará, porque nós estamos, igual eu falei, nós estamos no momento mais delicado da nossa história. Os nossos pais não viveram o que nós estamos vivendo. Verdade. Os nossos avós, muitos deles não viveram o que nós estamos vivendo. E aí, gente, quando eu digo, eu acredito no indivíduo, que ele vai se reinventar, e vai sair, vai gerar, assim, produção alimentícia e tal, não pode um prefeito agora mandar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores e instituir um novo alvará, porque não é o momento. Isso era para ser discutido, se for para ser discutido, daqui 5 anos, a hora que a economia voltar aos trilhos. Então, voltando à pergunta do Eliseu, eu estou voltando na sua pergunta aí, não sei se você está acompanhando a gente, como ajustar a economia após a pandemia? Primeira coisa é revogando essas leis inúteis, essas leis ridículas, que só causam entrave, só causam embaraço. Verdade, e atrapalham, mais atrapalham. Parece assim que ao invés do carro levar a gente para trabalhar, a gente está tendo que empurrar o carro todo dia. Por quê? Porque o carro é o Estado, pô. Entendeu? Então, Jorge, Cuiabá está nesse cenário. Nesse aspecto, você falou, entra um dos princípios da lei da liberdade econômica, que é a boa-fé do particular perante o poder público. Tem que haver essa presunção de que o particular ele vai se adequar às normas mínimas de sanitárias e exigidas pelo poder público, não o contrário, não essa presunção de que ele está ali fazendo tudo errado. Caso aí haja, principalmente no momento desse, não é para a gente deixar de fiscalizar atividades que eventualmente causem risco, mas deixa o cara trabalhar, se tiver alguma denúncia, algum indício de alguma irregularidade, aí aquele estabelecimento é interditado. Agora, você vai dificultar o cara que já não está conseguindo abrir o negócio de continuar sobrevivendo, né? Porque hoje o pessoal está, nesse período, agora eles estão trabalhando para sobreviver, que mesmo o delivery caiu muito. Então, aquela para respirar de aparelho esse momento. Aí vai lá e cria mais uma alvará. É para desligar o respirador, né? Mas, gente, não para por aí. Eu poderia ficar aqui um dia inteiro falando de leis que trabalham aqui. O dia não, a noite, né? Mas vou respeitar o horário de vocês, né? O horário de quem está nos assistindo. Só para finalizar, há um ano e alguns meses atrás, foi esse mesmo prefeito que taxou o Uber, pessoal, e os aplicativos de transporte, criando ali uma taxa de vistoria, mais 5 centavos o quilômetro rodado. E sabe o que eu sempre falo quando eu trato desse assunto de taxar os aplicativos de transporte? Que eles falam assim, não, mas é só 5 centavos, é muito pouco, o consumidor paga rindo, tal, vem com essas desculpinhas. Eu digo o seguinte, é só deixar passar uma lei dessa, que 1 ano depois, vocês vão ver que não vai parar em 5 centavos. É verdade. 1 ano depois vai para 50 centavos. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter transporte por aplicativos horríveis, com péssima prestação de serviço, e vai acabar, gente. Porque o que trouxe de benefícios do transporte por aplicativos é, primeiro, a facilidade de um clique você chamar ali o seu transporte. Segundo, que o preço. O preço é um preço competitivo. Os motoristas de aplicativos, eles são avaliados, e o poder que estava no Estado, por exemplo, quando a gente pegava os táxis, o poder que estava nas mãos do Estado passou para nós. Nós temos o poder hoje. Olha que lindo, olha que livre mercado. Você sabe quem que tem o poder com os motoristas de aplicativo? Sou eu. É você, Gesenilton, é você, Renan, é você que está nos assistindo. Se você não gostou do motorista, se o carro está ruim, você vai lá dar 1 estrela. Mas se você também gostou, dá 5 estrelas, faz o cara ser feliz. Entendeu? Aqui na Várzea Grande, bem no começo também, a prefeita lançou aqui, queria limitar a quantidade de motorista, queria um monte de coisa, não me recordo muito bem. Aí eu fui lá o projeto foi para a Câmara para ser votado, né? Aí eu fui lá na Câmara questionar os vereadores, quase apanhei lá. Mas é por isso, Gesenilton. Eles não querem que o poder saia da mão deles e vá para nós, para o cidadão. E é por isso que nós vamos lutar incessantemente
É por isso que nós lutamos por liberdade econômica, é por isso que nós lutamos por livre mercado, e é por isso que eu lutarei incessantemente para que o indivíduo seja o grande gerador de mudanças. Parabéns, Jorge, parabéns. Renan, só para deixar bem claro aqui, hoje, com a lei da liberdade econômica em andamento, eu quero abrir meu próprio negócio. Como que eu faço através da liberdade econômica? Quanto tempo demora? Como que é esse trâmite aí? Na verdade, assim, primeira coisa é ver se no município tem alguma lei aprovada ou não sobre a liberdade econômica que classifica as atividades como de baixo risco. Porque, como eu disse, o município ele tem autonomia para fazer isso, então ele pode trazer um rol de atividades diferente do que está nessa lista federal. Caso não haja, aí ele vai nessa resolução da CG5, que é a resolução número 51, se colocar no Google, aparece lá, 287 atividades com o respectivo CNAE. Caso seja uma dessas atividades, essa atividade ela tem que ser só comunicada, ela tem que existir, ter um CNPJ na junta comercial do município, fazer esse cadastro, aí o trâmite varia de cada local, mas é só uma questão de formalização da atividade. E ele pode funcionar. Não teria essa necessidade de buscar um alvará de funcionamento junto às prefeituras. Eu estou te falando o que deveria ser. O que os municípios estão fazendo você não vai poder funcionar porque vai exigir um alvará independente dessa lei. É essa a grande dificuldade que nós estamos vendo em vários municípios do Mato Grosso, que se continuar assim, vai ter que, infelizmente, ser judicializado, porque é um absurdo que uma lei esteja em vigor principalmente os pequenos comerciantes, pequenos empresários estejam impedidos, mesmo com uma lei que foi aprovada e foi aplaudida por todo o empreendedorismo, seja criadas essas dificuldades ainda. Então, a orientação é que veja se sua atividade não está lá, estará elencada ali, e comunica à prefeitura que vai iniciar aquela atividade, e não é para eles cobrarem um alvará. Se cobrarem, eles vão estar cometendo uma arbitrariedade que ela pode ser questionada judicialmente. O que é muito triste, né? Porque tem que, mesmo depois de uma lei aprovada, tem que recorrer ao judiciário. Só que isso, assim, infelizmente, quando tem uma mudança benéfica e tão marcante, que revolucionária, como é o caso da Lei da Liberdade Econômica, no começo há muita resistência, porque as pessoas, principalmente aqueles gestores acostumados com aquela visão míope, arrecadatória, eles têm dificuldade em aceitar a mudança. Mas essa lei veio para ficar, e eu não tenho dúvida que daqui a 2 anos vão falar, ela veio e ela trouxe bons resultados, e ela vai se tornar uma realidade. No começo pode ter essa dificuldade criada, porque é uma fase de transição, mas eu tenho certeza que isso vai começar a funcionar no Brasil todo muito em breve. Ainda mais agora, depois dessa pandemia, que as pessoas vão ter que vir com tudo para recuperar esse tempo perdido. Renan, eu fico muito feliz aí de ter esse esclarecimento com você aí, nosso procurador, juntamente aí com o nosso advogado Jorge Aguiar. Fiquei muito alegre mesmo com essa live aqui, explicando um pouco sobre a lei da liberdade econômica. Foi muito superficial, né? Mas, que nem eu tinha combinado com o Renan, que hoje realmente, por causa que ia ter muitas pessoas, a gente ia falar meio superficial. Mas mais para frente a gente pode falar dos municípios que foram já vigorada a lei, né? Já foi sancionada a lei, na verdade, né? E aí, se não me engano, aquele estado é Várzea Grande e Sinop apenas. Em Tangará, eles apresentaram, mas olha só, um dos motivos pelo qual ela passou foi a alegação de que ela favoreceria os grandes empresários, sendo que ela é justamente o contrário, ela visa o pequeno, ela não visa o grande, ela visa o pequeno, ela visa aquele cara que tem uma atividade ali que não traz perigo para ninguém, que é ali uma lojinha, um negócio irrelevante que não vai trazer risco para a sociedade, não é uma boate kiss, não é uma mineradora, não é o cara que quer ali começar o negócio. Por isso que tem que informar a sociedade. Então, a lei foi sancionada somente em Várzea Grande e em Sinop, é isso? Salvo engano, sim, até o momento, acho que foram só as duas.
Olha aí a importância. São 141 municípios e somente 2. Né? E nós mandamos para todos, no anteprojeto. É verdade, é verdade. E aí, Jorge, e aí a lei da liberdade econômica, como que está aí em Cuiabá? Pois é uma grande incógnita, né? Ela foi apresentada. Pessoal, eu até gostaria aqui de levantar uma bola para o Gesenilton, que eu não, assim, acredito que muita gente não saiba, mas esse cara luta muito por liberdade econômica. Você sabia que foi o Gesenilton que apresentou em Várzea Grande? Ele, como cidadão, pegou lá a lei, o anteprojeto da lei, e levou na Câmara de Vereadores. Verdade, pessoal. Não foi mérito de vereador nenhum de Várzea Grande, não. Foi desse cara aqui, ó, Gesenilton Nelo. E você tá achando que ele parou por Várzea Grande? Não. Ele ombreou lá, junto com o Heitor, junto com o pessoal ali, levou na Câmara Municipal de Cuiabá, esteve com a gente ali em todos os momentos. Então, assim, Gesenilton, hoje... E fora os estabelecimentos que vocês foram, né? Eu lembro que vocês foram no Shopping Popular, levaram cartilha, panfletaram tudo. Então, assim, hoje foi um dia, assim, maravilhoso, que nós podemos conversar com o Jerônimo, né, que é o relator, assim, pode-se atribuir até uma parte da paternidade dessa lei ao Jerônimo, mas se Várzea Grande hoje tem também, eu acho que essa lei deveria ser a Lei Gesenilton Nelo em Várzea Grande. Agora tem que carinho, cara. Entendeu? Parabéns, cara, parabéns pelo seu trabalho, porque isso tem ali as suas digitais nessa lei em Várzea Grande, tá? Cuiabá, infelizmente, eu acredito que eles vão enrolar até a próxima legislatura, até que a gente, sim, arranque toda aquela corda de vereador que estejam lá na Câmara de Vereadores, para a gente botar um povo lá bom de serviço igual o Gesenilton, para a gente aprovar essa lei, né, Gesenilton? Mas, infelizmente, população de Cuiabá, nós não temos ainda essa lei aqui, embora todos os nossos esforços tenham sido dispostos ali, levamos a lei, apresentamos para o presidente da Câmara de Cuiabá, mas aparentemente eles se interessam mais em aprovar a lei do dia do busólogo do que aprovar a lei de liberdade econômica, infelizmente. Esse é o cenário de Cuiabá. Renan, queria só as considerações finais aí e convidar o pessoal para a próxima live, quando a gente falar dos municípios. Então, foi Várzea Grande e Sinop. Queria que você deixasse esse recado aí. Agradecer novamente a oportunidade, o convite. Gesenilton, é um prazer falar sempre sobre liberdade econômica. Já falei em primeira audiência pública em Cuiabá, depois fomos a Comodoro, fomos recentemente em Mirassol do Oeste, Sapezal, Campos de Julho. Então, assim, sempre que a gente tem oportunidade, nós estamos indo, porque agora com a pandemia a gente ficou impossibilitado de viajar, mas é importante trazer essa mensagem para a população, debater, discutir. Nesse momento agora a gente está um pouco, quase que um lockdown aí, tendo que ficar em casa, mas esse período vai passar e essa lei ela tem que voltar com tudo, porque a população vai voltar na ânsia de trabalhar, de reativar seus negócios, de empreender, de se renovar, como bem dito pelo meu amigo Jorge, que é uma das bandeiras aqui na nossa cidade da liberdade econômica. Ele esteve comigo na elaboração ali no gabinete do deputado Ulisses dessa lei e na divulgação dela. Então, a gente precisa de vozes para conscientizar a população, porque o que a gente tem visto é realmente muita desinformação, muita resistência nas prefeituras, mas, novamente, é um caminho sem volta. Essa lei veio para ficar. Os gestores podem dificultar o tanto que eles queiram, que a lei vai passar no seu município. Se eles não quiserem ainda aplicar, ela vai ser questionada nos tribunais e daqui a pouco vai ter decisão judicial falando aplique ou você vai receber algum tipo de sanção. Então, é importante estar aqui falando. Já fica o convite para o pessoal, eu não sei quando que vai ser, talvez semana que vem ou depois. Semana que vem. Então, aí a gente vai poder falar, o pessoal, especificamente mais sobre a lei de Várzea Grande. Vou dar uma lida a respeito dela, que eu ainda só li por cima, o Gesenilton passou esses dias, e a gente vai poder debater o que mudou comparado com a lei federal. Mas se já tem uma lei aprovada aí, já é um passo grande para a gente
poder empreender sem dificuldade. E parabéns, Gesenilton. Isso aí tá no seu colo. Obrigado. Jorge, você também dá suas considerações finais aí, pessoal. Não, apenas agradecer, Gesenilton, o convite, dizer que é uma grande satisfação sempre falar de liberdade econômica. Eu empolgo mesmo, e que é algo apaixonante, né? E a gente, como é bom falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente ama e tem prazer em fazer liberdade econômica para as nossas cidades é algo assim que traz paz ao nosso coração, porque nós estamos construindo isso não para nós, estamos construindo isso para os nossos filhos, para as futuras gerações. E, Gesenilton, você, como eu já falei, você é um dos grandes guerreiros, lutadores nessa batalha, e para mim eu gostaria de dizer que é uma grande honra estar ao seu lado, entendeu? Lutando esse bom combate. Muito obrigado a todo mundo que nos assistiu, e assim, sempre que puder nos auxiliar nessa luta, porque é uma batalha que a gente precisa construir juntos. Então, você que está nos assistindo, nos ajude a construir uma Cuiabá mais livre, e uma Várzea Grande mais livre, um estado de Mato Grosso mais livre, e um Brasil inteiro com liberdade econômica. Pessoal, muito obrigado. Boa noite aí. Obrigado, Jorge. Obrigado, Renan. Obrigado, pessoal, que nos assistiu. E eu fiquei muito feliz mesmo dessa live ter acontecido. Vou falar bem a verdade para vocês. Eu estava muito ansioso para que essa live acontecesse logo. Já não vi a hora de começar. Eu falei, meu Deus do céu, começa. Minha esposa, já botei, ela ficou louca aqui, até saiu de casa. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Eu só agradeço a vocês mesmo, agradecer o pessoal que nos assistiu, e até a próxima live. Provavelmente, semana que vem, a gente vai fazer uma outra live falando especificamente do município de Várzea Grande e o do município de Sinop, onde a lei já foi sancionada. Né, Renan? Eu só vou marcar aqui a data, tudo certinho, e vou estar fazendo a divulgação novamente. Quero agradecer o Rafael Mila, né, que nos proporcionou essa live aí também. E também um grande amigo nosso... Nossa produção. Nossa produção. Eu também quero agradecer também muito o Juliano Rafael, lá de Sapezal, que nos auxiliou muito na questão da lei da liberdade econômica. E hoje ele está meio afastado por motivos pessoais. Eu quero desejar a ele de todo o coração que ele vai passar por ele vai vencer essa nova etapa, essa etapa que ele está passando na vida dele. Quero dar força para ele, e eu quero falar para ele que ele mora aqui no meu coração e não paga um abração, cara. Obrigado, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Valeu, Gesenilton. Um abraço. Tchau.